Bom, eu tenho 5 romances. O primeiro é de 1987 e todos eles são situados em Brasília, ou nos arredores de Brasília. Na época, a escolha que eu fiz tinha um pouco a ver com o fato de que eu venho do Nordeste, tinha lido autores nordestinos, como Graciliano Ramos, que eu leio até hoje, e eu achava que se eu situasse minhas histórias, o que seria normal, na cidade onde eu nasci, ou numa pequena cidade do interior do Nordeste, necessariamente o meu trabalho seria visto como uma espécie de neo-regionalismo nordestino. Isso eu queria evitar, apesar da admiração que eu tinha por esses autores, mas eu achava que isso já tinha sido feito e muito bem feito. Por outro lado, na época que eu comecei a publicar, ainda era muito importante a literatura brasileira dos anos de chumbo, mas o Brasil já estava num processo de democratização, eu achava que a literatura também tinha que se renovar, então, para mim, situar as histórias em Brasília era procurar alguma coisa nova. Não havia uma literatura situada ali e havia alguns aspectos de Brasília que me atraíam. Não tanto a cidade em si, mas um lado mítico, simbólico até, porque se trata de um projeto que acompanhou toda a história do Brasil independente, um projeto que, portanto, tem o seu lado utópico, e esse lado utópico pode ser contrastado com as vivências de Brasília, com a cidade real, com todos os seus problemas típicos, problemas urbanos, de violência, de desigualdade social, que estão presentes nas outras grandes metrópoles brasileiras. Então, esse contraste era algo que me atraía. Há uma série de outros aspectos que também me interessaram já desde o primeiro romance, e de uma maneira mais ou menos obsessiva eu comecei a perseguir nos outros romances. Por exemplo, o contraste entre o projeto moderno, eu diria que quase matemático dos arquitetos, e o irracionalismo das seitas místicas que proliferaram em redor de Brasília. Então, esse lado também me interessou muito, e há uma personagem, uma profetisa, que já aparece no primeiro romance e que depois aparece em vários dos outros romances. Algo que eu fiz também, que eu acho que é característica do meu trabalho, é que alguns dos personagens do primeiro romance depois migraram para os romances subsequentes. Cada um dos romances pode ser lido de maneira completamente independente. O leitor não precisa de conhecer uma história para poder ler a outra. No entanto, para quem leu todos os romances, vai ser perceptível esse fato, que um personagem que num determinado romance, é um personagem secundário, às vezes aparece em meia página, uma página, no outro romance pode se transformar num personagem central. Ou personagens até que são importantes num e no outro romance são vistos de maneira completamente diferente quando se compara um romance e o outro. Isso também tem a ver um pouco com a técnica narrativa e a escolha dos narradores, que são muito diferentes entre um romance e outro. No primeiro caso, se trata de uma narrativa que é feita em terceira pessoa, mas com uma perspectiva um pouco de primeira pessoa, porque a ideia do primeiro romance é que há um fantasma que volta à Terra para concluir um roteiro de cinema que ele deixou inacabado. E ele deixou inacabado porque ele não tinha a possibilidade de entrar dentro dos seus personagens, de vê-los por dentro. Então, ao regressar à Terra, ele pode fazer isso, já depois de morto, e o que o leitor vai ler é esse tempo em que ele entra dentro dos seus personagens. Então há uma visão interior dos personagens, como eu dizia, uma narrativa em terceira pessoa, mas que tem essa perspectiva da primeira pessoa. O segundo romance, que é Samba Enredo, que agora está sendo relançado pela editora Record, tem como narrador uma máquina. Então me interessou um pouco brincar
com essa ideia de se fazer uma narrativa em primeira pessoa, digamos, subjetiva, em princípio, mas a partir dessa perspectiva ultra-racional, fria, de uma máquina. E essa frieza contrasta também com o quente do que está sendo narrado, o quente, o caótico do próprio objeto da narração. O terceiro romance também foi para mim um desafio desse ponto de vista da escolha do narrador. Quando eu comecei a escrever, eu pensei em escrever uma história centrada numa personagem que já tinha aparecido nos livros anteriores, mas fazer a história toda, na verdade, a partir da perspectiva dela. Eu comecei a escrever em terceira pessoa, mas logo me dei conta que para que o romance tivesse mais força, eu deveria enfrentar o desafio de escrever em primeira pessoa a partir do ponto de vista dessa personagem. Então, trata-se de uma narrativa feita em primeira pessoa por esse personagem, Ana, que é a protagonista do romance As 5 Estações do Amor. O romance seguinte, que é o Livro das Emoções, ele é montado a partir de fotografias que o leitor apenas lê, nunca vê. Então, são 62 fotografias. A ideia que eu tive veio, inclusive o termo Livro das Emoções, veio de uma série de fotografias feitas por um fotógrafo muito conhecido, Stiglitz, que fez uma série que se chama justamente Emoções, cada uma das emoções correspondendo a uma fotografia. São, no caso dele, fotografias de nuvens. Eu pensei, então, nessa ideia de que cada uma dessas fotos eram fotos muito carregadas de emoção para o personagem central. E, portanto, ao descrevê-las, eu estaria, na verdade, narrando a vida desse personagem. Através das fotos, é o próprio romance que é lido. A história é montada através da ideia de que esse narrador, ele foi um fotógrafo há um tempo atrás, ele perdeu a vista, hoje em dia ele não pode mais fotografar, ele é um velho, e ele tenta reconstituir algo que ele chamou o Livro das Emoções, que eram justamente uma série de fotos que tinham essa carga emocional. Portanto, uma espécie de quase que seu diário sentimental fotográfico, né? Então essa é um pouco a ideia do Livro das Emoções. Todos os livros, até então, tiveram um pouco uma preocupação com a ideia de fundação, de criação. Em alguns casos se trata da criação do próprio livro, da própria narrativa, que chega a ser discutida no âmbito do livro. A ideia, através das seitas místicas, de fundação, de criação de uma nova sociedade, de uma nova humanidade. A ideia, através também dos personagens políticos de alguns dos livros, de fundação de uma nova sociedade. E chegou um momento em que eu pensei, depois de situar todas essas histórias em Brasília, em pensar a ideia da fundação da cidade mesma. Então, chegou o momento de escrever Cidade Livre. Porque Cidade Livre é aquele vilarejo que foi construído, esse vilarejo foi construído especialmente para a construção de Brasília. Para ali vieram os comerciantes, os trabalhadores de obras, imigrantes de várias regiões do país, até estrangeiros atraídos pela ideia da fundação dessa nova cidade, que aí se estabeleceram, visitantes ilustres que aí vieram para conhecer o projeto. Por exemplo, Aldous Huxley teve interesse em fazer uma visita ao lugar, porque na época ele estava escrevendo
um seu livro que tinha a ver com a utopia, né? Então era um pouco para ver como é que essa utopia se fazia no presente. Ele não ficou especialmente impressionado com o que viu, mas foi uma ideia que o atraiu. Então essa mistura de gente criou, obviamente, muitas histórias interessantes. Eu fiz um pouco uma pesquisa disso, não tanto para reproduzir essas histórias. A história principal de Cidade Livre é uma história toda inventada. Quer dizer, os personagens centrais são personagens, um deles vem de livros anteriores também, mas os outros são personagens todos inventados, para que eu pudesse ali criar um núcleo de narrativa com uma alta concentração de emoção. Mas, em torno desses personagens, há uma série de histórias que foram colhidas de crônicas da época, de histórias de fato, digamos, historicamente verídicas. Assim como há vários personagens secundários que são personagens colhidos da história mesmo, da época, né? Então, por exemplo, o engenheiro Bernardo Sayão, que foi importante na época da construção de Brasília, JK é mencionado, ele visitava a Cidade Livre de vez em quando, então, obviamente, quando ele visitava, todo mundo sabia que ele estava lá presente. Os arquitetos da época, o Niemeyer tinha uma casa, não exatamente na Cidade Livre, mas próxima aos locais de construção. Então, esses personagens reais, eles estão presentes também naquele lugar. Eu fiz, portanto, uma pesquisa histórica para poder construir a narração do livro, para poder escrevê-lo, embora não seja um romance histórico, porque, uma vez mais, me atrai mais até do que a história, o lado mítico e simbólico, que aí estão presentes também em Cidade Livre.